Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André Jeffit e no vídeo de hoje a gente vai falar aí de por que fazer intercâmbio na Irlanda e não na Austrália. Sim, pra você que não sabe, eu já tive essa dúvida aí na minha cabeça, né, entre Irlanda e Austrália, e eu acabei escolhendo pela Austrália. Assim, eu moro em Sydney aí há quase 4 anos e hoje eu vou fazer aí o advogado do diabo e vou mostrar os lados super positivos da Irlanda, então fica comigo aí até o final. Bom, mas vamos começar aí logo sem enrolação, tá? Sem sombra de dúvida, gente, não tem como começar esse vídeo de forma diferente, porque um dos pontos mais positivos de fazer intercâmbio na Irlanda é em relação ao visto. Porque o visto para estudar inglês na Irlanda todo o processo, né, gente, é muito mais simples do que o visto de estudante na Austrália. Mas antes da gente começar a falar sobre visto, eu preciso lembrar vocês de uma coisa super importante, né, que sim, estamos aí no meio de uma pandemia, então toda essa parte de visto de estudante e tal ainda é um pouco incerta, assim, as coisas ainda mudam com bastante frequência, tá? Então eu vou dar um geral de como funcionava os processos de visto antes da pandemia, tá? Só para vocês já terem meio que uma ideia, mas obviamente sempre se atualizem aí em relação às regras de visto, né, e consultem uma agência de intercâmbio, tá? Então, mesmo no caso, tanto para a Austrália quanto para a Irlanda, é super importante sim você consultar, não só uma, tá, gente? Eu já sempre falo isso, procure várias agências de intercâmbio, tenha a opinião de mais de um profissional, para você ter um pouco ali mais de certeza dos documentos, da grana, de tudo que você vai precisar para o intercâmbio, tá? Mas falando aí da principal diferença, então, entre o visto de estudante de inglês para a Irlanda e para a Austrália, é que assim, aqui na Austrália, a gente precisa solicitar o visto de estudante quando a gente ainda tá no Brasil. Então, quando a gente tá no Brasil, a gente tem que ir lá, comprar o curso de inglês, né, procurar uma agência de intercâmbio, comprar o curso de inglês, pagar pelo seguro saúde, fora separar aí um monte de papelada, ter a comprovação financeira. Na verdade, em alguns casos a imigração pode não pedir a comprovação financeira aqui na Austrália, mas se vocês quiserem, é um negócio complexo, tá? Se vocês quiserem, eu falo um pouco mais sobre isso num visto. Bom, precisa também pagar, né, pelo visto, o visto tem uma taxa. E uma coisa que parece simples, mas que é super importante, gente, super importante, que é escrever uma boa carta de intenções. Então, o que é essa carta de intenções? Né? Todo mundo que quer vir estudar inglês aqui na Austrália, eu também um curso profissional e tal, precisa escrever uma carta falando quais são os motivos da pessoa querer estudar na Austrália e por que isso é importante para a carreira profissional da pessoa no Brasil. E é aí que muita gente pode se enrolar, porque você não pode simplesmente escrever uma carta falando que eu quero ir estudar na Austrália porque eu gosto de praia, porque o clima é legal, porque é meu sonho, sabe? Não, você realmente tem que dar um motivo ali para que a imigração dê um check de que você é um estudante genuíno. Basicamente é isso, você precisa provar para a imigração que você é um estudante genuíno e que vir estudar inglês ou um curso profissional na Austrália vai te ajudar na sua carreira profissional no Brasil, tá bom? Então vocês já puderam ter uma ideia aí que todo o processo de visto na Austrália é um pouquinho mais complexo, tá? Na prática eu não acho que seja tão difícil assim, mas existe sim o risco ali de você ter o seu visto negado. Agora voltando a falar da Irlanda, né, que é o foco desse vídeo, o processo de visto na Irlanda já é aí bem mais tranquilo. Eu acho que eu diria que de todos os países que os brasileiros podem estudar e trabalhar num visto de estudante, com certeza aí o visto irlandês é o mais de boa de todos, porque, de novo, em linhas gerais, tá, gente? Não trabalho em agência de intercâmbio, então não sei todos os processos, mas no geral, como funciona o visto de estudante na Irlanda, tá? Primeira coisa, ser rico. Louca, não tô brincando. Você precisa se matricular numa escola de inglês, que seja uma escola reconhecida aí, num curso de no mínimo 25 semanas. Você precisa ter o comprovante de que você pagou, né, por essa escola. Você precisa ter um lugar para ficar, então precisa ter um comprovante ali de que você tem um lugar para ficar. Você precisa comprovar que você tem pelo menos ali 3.000 euros para se manter na Irlanda. E você precisa da passagem de ida e volta. E aí você não precisa de visto nenhum, tá? Você só vai procurar uma agência, obviamente, de novo, né? Procura uma agência de intercâmbio para você saber todos os detalhes da viagem, obviamente. E aí, com todos esses documentos, você compra a passagem, vai para a Irlanda e quando chegar ali no aeroporto,
a polícia de imigração vai te pedir esses documentos. As pessoas falam que às vezes eles pedem, às vezes eles não pedem e tal, né? Vai depender da pessoa que tá ali te tratando, mas como se diz, o procedimento, né, que a polícia de imigração te peça todos esses documentos, e aí você tendo tudo isso, ele vai te dar uma entrada temporária na Irlanda. Então ele vai te dar ali um visto temporário, e você entrando no país, aí sim você vai no serviço de imigração para solicitar o visto de estudante. Até tem algumas agências de intercâmbio que orientam que você já agende essa visita na imigração enquanto você ainda está no Brasil. Bom, mas bora aí então pro segundo motivo de por que fazer intercâmbio na Irlanda e não na Austrália, que é aí um negócio meio óbvio, né? Que é a questão de você estar na Europa. Sim, aí acho que é o sonho de muita gente. Eu não conheço a Europa, então não posso falar muito, mas o que eu posso falar é que sim, né, gente? A Europa tem aí uma cultura muito forte, a questão da cultura, da arte, da arquitetura, da história. E para mim, uma coisa que com certeza ia fazer bastante diferença de ter feito intercâmbio na Irlanda e não na Austrália é a questão da possibilidade de poder viajar para vários países ali, conhecer vários países, porque a Europa tem essa geografia, né, tipo de países pequenos e que são próximos ali, que fazem fronteira e tal. E o que eu sei em relação a isso, eu trabalhei e morei no hostel, para quem não sabe, aqui em Sydney por 2 anos, e a maioria da galera que morava lá no hostel eram europeus, então a gente conversava bastante sobre essa questão de viagem e tal. E o que eles falaram para mim é que assim, na Europa, assim, é realmente mais fácil de você viajar e conhecer outros países, mas o esquema é você, tipo, ficar ligado em passagens promocionais de avião, porque se você, tipo, só for lá e comprar uma passagem sem pesquisar muito, você também pode acabar gastando muito, e eles comentaram que esse esquema de viajar de trem entre os países e tal é bem, bem caro na Europa. Mas se você se planejar e procurar ali por uma passagem promocional, eles falavam que, a galera que trabalhava lá comigo e tal, falava que dava pra pagar, sei lá, até tipo, sei lá, 30, 40 euros para uma passagem aérea para um outro país. Óbvio, já vou deixar aqui, como eu falei, né, gente, eu nunca morei na Irlanda para trazer isso como experiência, mas com certeza, gente, fazer intercâmbio na Irlanda é que nem fazer intercâmbio aqui na Austrália, que você vai ter que trabalhar muito para conseguir se sustentar, para pagar todos os gastos, para pagar aluguel, comida, às vezes a gente continua pagando o curso também enquanto a gente está fazendo o intercâmbio, então não é uma coisa que, né, tipo, você vai para a Irlanda e todo final de semana você vai estar conhecendo um país. Com certeza não é isso, a não ser que você já venha de família rica no Brasil e tal. Mas da galera que eu conheço que fez intercâmbio na Irlanda, eles costumavam meio que fazer isso, assim, tipo, durante o intercâmbio estudava, né, bastante e trabalhava, ia juntando uma grana, e aí ali no período de férias, caso a pessoa não tivesse, sei lá, o plano de renovar o visto, de fazer alguma outra coisa, a galera meio que usava o dinheiro que conseguiu guardar para viajar pela Europa e conhecer outros países. Só falando assim rapidamente em comparação a essa questão de viagem e de conhecer outros países, fazendo intercâmbio na Irlanda e fazendo intercâmbio aqui na Austrália, o que eu vejo aqui na Austrália, a Austrália é uma ilha, né, gente? A gente não faz fronteira com nenhum país, então é muito difícil de conhecer um outro país fazendo intercâmbio aqui na Austrália. Os países mais próximos que a maioria da galera conhece durante o intercâmbio aqui é a Nova Zelândia e o Sudeste Asiático, então Tailândia, Bali, Filipinas e tal. Eu posso dizer que a passagem aérea para esses países não é assim tão cara. Eu fiz uma viagem para Tailândia em 2019. Na época eu paguei, se eu não me engano, $400 por uma passagem de ida e volta para Tailândia na pior companhia aérea possível, gente. Não tinha nem comida no avião, não tinha nem check-in. O check-in a gente tinha que fazer na hora, não podia nem fazer, sabe, o check-in online, a não ser que pra gente fazer o check-in online tinha que pagar, assim, é uma coisa de doido. Mas eu achei essa passagem, pelo menos pra mim, assim, barato, né? Eu acho que foi uns 300 e pouco, quase $400 pra Tailândia. Então, assim, né, o legal de fazer intercâmbio na Austrália, de poder conhecer países ali com essa pegada mais paradisíaca e tal, do Sudeste Asiático, que é mais barato do que do Brasil, mas que não é, assim, relativamente tão barato, né? E em relação a viajar dentro da Austrália, eu nunca viajei na Austrália também, nunca saí de Sydney, então não posso falar muito, mas eu já planejei uma viagem para Melbourne uma vez e eu confesso que eu achei bem caro, até desisti da viagem por conta disso, porque uma passagem aérea para Melbourne custava ali mais ou menos, acho que uns
170, 180 dólares, uma passagem de ida e volta. E aí quando eu coloquei no papel mais hospedagem em hostel, mais comida, tipo passeio e tudo mais, eu achei que eu ia gastar ali por volta de uns 800 a 1.000 dólares para uma semana, e eu acho muita grana, então eu acabei desistindo. Mas eu também sei que tem muita gente aqui na Austrália que acaba viajando, tipo, como se diz, pela estrada, tipo, sabe, compra carro, aluga uma van e aí viaja e acaba às vezes saindo um pouco mais barato, e também tem essa experiência de uma viagem, né, tipo de estrada, de cruzar estados e tudo mais. E vamos então ao último motivo, mas antes eu quero falar com você que tá chegando aqui agora, que é novo aqui no canal, né? Primeiro, seja muito bem-vindo. Quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, que a gente tem vídeo novo toda semana. A gente tem 2 vídeos novos toda semana e vídeos curtos de até 15 segundos todos os dias. Bom, mas vamos aí então ao último motivo, então, né, de por que fazer intercâmbio na Irlanda e não na Austrália, e que, gente, isso não tem nem o que negar, assim, não tem nem discussão, que é a distância entre Brasil e Irlanda e entre Brasil e Austrália, porque a Irlanda aí fica bem mais perto do Brasil, e isso também significa que as passagens aéreas são são bem mais baratas. Então, se você quer fazer um intercâmbio aí mais longo, é bem comum, né, que durante o intercâmbio você queira visitar sua família, visitar os seus amigos e tal. E uma passagem aérea da Irlanda para o Brasil, muito difícil falar de preços nesse momento de pandemia, mas porque a gente não sabe, né, a gente tá essa loucura toda aí, mas falando assim numa média, tá, uma passagem aérea Irlanda-Brasil geralmente vai custar ali uns 2.500 reais, enquanto uma passagem Austrália-Brasil pode custar aí tipo uns 5.000 reais. A passagem que eu comprei, eu nunca visitei a minha família, eu tô aqui na Austrália há quase 4 anos, e eu nunca visitei a minha família desde que eu cheguei aqui. Quando eu vim pra cá, eu paguei 5.000 reais na passagem de ida e volta. Eu já fiquei sabendo de pessoas que pagaram essa passagem Austrália-Brasil por 3.000 reais em promoção, então, né, tipo, os preços variam, mas óbvio que costuma ser mais barato uma passagem da Irlanda para o Brasil por conta da distância, fora que também é uma viagem mais curta, então é um pouco mais tranquilo aí, caso você queira ficar muito tempo morando fora do Brasil, é mais tranquilo e mais barato de você visitar a sua família fazendo intercâmbio na Irlanda, em vez de estar fazendo intercâmbio aqui na Austrália. E eu tenho que falar que esse vídeo aqui foi um vídeo resposta a um outro vídeo que eu postei aqui no meu canal, falando o oposto, né? Falando aí de por que fazer intercâmbio na Austrália e não na Irlanda. Então eu conto aí nesse vídeo um pouco dos motivos ali que eu considerei na hora de tomar a decisão de vir para a Austrália. Então, se você quer saber aí um pouco mais sobre os pontos positivos da Austrália, dá uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E também quero falar uma coisa que fica muito na minha cabeça quando eu faço esses vídeos assim, né, falando sobre por que um país ou por que outro e tal. Que assim, gente, eu tô aqui para compartilhar as minhas experiências, tá? Então eu espero que isso sirva mais como motivação e não, assim, como inspiração, e não ali como algo tão importante, porque eu pelo menos acredito que a gente tem histórias únicas, assim, cada um tem uma história diferente quando a gente vai para um país. E assim, fazer intercâmbio é um negócio caro, né? Uma decisão importante, então sempre siga um pouco ali da sua intuição, do seu coraçãozinho e vá para um país aí que você goste e que também caiba no seu bolso. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece aí de me ajudar também, deixando o like. Brigadão pra todo mundo que ficou comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau!